Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade determinante em que determina os destinos internos das almas. O momento de ouvir a palavra de Deus, como já é de nosso conhecimento, é que é somente nela onde contém um conteúdo da vida interna. É somente nela onde podemos achar a vida interna. E só é um grande privilégio estarmos de novo aqui para servir a Deus. E assim como através de ouvir a palavra, assim como pregar a palavra. Dizer que esta manhã, talvez, antes de começar com o nosso culto, queria dar uma pequena chance, uma pequena oportunidade ao irmão Isaac Caminhão Machipissa para nos dar o testemunho de como que ele conseguiu terminar a leitura da Bíblia num período de menos de 60 dias, 50 e tal dias, que ele conseguiu ler toda a Bíblia e inclusive algumas mensagens. Precisamente durante este tempo de quarentena e durante este tempo deste vírus em forma de coroa, e eu estava a tentar ver o formato, a imagem deste vírus, que dizem corona, significa coroa em espanhola, que é precisamente um vírus em forma de uma coroa, e acabei descobrindo que parece uma coroa, tem uma forma de uma coroa espinhosa. E realmente estamos a viver num tempo em que as pragas estão a cair. Só durante este tempo, este irmão pude ler a Bíblia em menos de 60 dias, e eu acabei pensando que pode ser um recorde mundial. Nunca ouvi alguém que já teve o tal êxito de conseguir ler a Bíblia num curto período de tempo. Eu já pude ler, mas se a memória não falha, talvez durante um ano inteiro ou mais do que um ano. Mas este recorde de menos de 60 dias realmente pode-se dizer que é um recorde mundial. E estava a pedir, talvez, os irmãos para que, depois dele ter dado testemunho, talvez fazer um pequeno vídeo a respeito deste testemunho, que talvez vamos dar um título intitulado "Um jovem fez um recorde mundial durante a quarentena", por ler toda a Bíblia num período de menos de 60 dias, e que Deus possa realmente lhe ajudar. Foi precisamente numa entrevista, quando ele veio e acabamos conversando, e eu acabei dizendo que em outros lugares tem havido algumas pessoas que ficam a trabalhar ou a operar o computador
que têm sido pessoas mesmo bem versadas, que talvez qualquer coisa que se menciona, a pessoa já tem uma ideia onde encontrar o assunto. Se acabei expondo essa questão e como que ia encorajando para que pudesse entrar neste canal, e acabou entrando. Só estava a me contar o sucesso e tudo que estava sendo, que ele está a conseguir descobrindo. Tenho a certeza de que Deus deve ter algum objetivo com ele, e portanto vou lhe dar este tempo para nos dar o testemunho. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de dar um testemunho de como eu li a minha Bíblia em poucos dias. A primeira vez que eu li minha Bíblia em poucos dias foi em 2017. Comecei no dia 10 de setembro de 2017 e terminei no dia 10 de dezembro de 2017. Seguia um plano que encontrei na internet de leitura da Bíblia em 90 dias, mas eu acabei lendo em 91 dias pela coincidência das datas. E a segunda vez que eu queria ler foi este ano. Eu comecei a ler no dia 25 de junho. Usei o mesmo plano que eu usei da primeira vez em 2017. Em ano 2017, eu quando lia, era num tempo que eu estive a estudar. Então, este ano, como estou livre, acabei decidindo que vou ler a minha Bíblia com mensagem. Então, no dia 25 de junho, comecei a ler minha Bíblia e a mensagem. Comecei a ler e li a Bíblia em 54 dias e terminei no dia 18 de agosto deste ano, completando 54 dias. Durante este momento, também estive lendo o livro Sobrenatural, livro 1, O Rapaz e Sua Privação, e o livro 2, O Jovem e a Sua Aclamação. Livro 2. Então, o método que eu usava para ler a Bíblia era: na internet dizia que a Bíblia tem 1.189 capítulos. E por dia, para ler 91 dias, tinha que ler 14 capítulos por dia. Então, eu usava esse método e de manhã eu lia 5 capítulos, à tarde 5 e à noite 5. E depois de eu ler, se eu sentisse que queria ler mais do que 5 capítulos, eu lia. E se chegasse à tarde, eu começava de novo a ler outra porção dos 5, e era normal eu ler de manhã, eu podia ler 8, à tarde eu podia ler talvez uns 9, e à noite podia ler uns 6. E assim foi continuando minha leitura. E acabei avançando muito por aumentar alguns capítulos que eu lia, além da meta que eu tinha estabelecido de 15 capítulos por dia. E durante aquele tempo eu também lia as mensagens, as 2 mensagens. Então eu lia à noite, eu pegava cada mensagem e começava a ler aqueles capítulos. Eu lia um capítulo. Em cada 3 dias eu lia um capítulo. Então, por fim, quando entrei no mês de agosto, eu já estive a ler o livro 2. E acabei parando um pouco, peguei o livro Sobrenatural, livro 2. Comecei a caminhar porque estive um pouco atrasado. E depois do dia 10 de agosto, eu acabei continuando com a minha leitura e juntamente com a mensagem. E acabei terminando juntamente a mensagem, tanto como a Bíblia, no dia 18 de agosto. E dou graças a Deus que me ajudou. Desta vez li em 54 dias. Obrigado. Deus lhe abençoe ricamente. Estamos a continuar, pela graça de Deus, com o sonho da irmã Shepard. E eu tenho a certeza de que cada um de vocês ainda tem uma pequena ideia a respeito deste sonho que estamos a referir, como que ela
sonhou precisamente em uma montanha, e em cima daquela montanha acabou vendo um homem que estava de fato macaco, fato de trabalho, trabalhando, e ela viu uma caixa de pedra, e aquele homem acabou derramando água sobre essa caixa, e aquela água estava escorrendo e acabou criando 5 córregos, que são precisamente, diríamos, 5, não sei como colocar, mas era simplesmente 5 caminhos pela qual aquela água estava escorrendo. E aquela água estava como que limpando tudo, toda a sujeira, e depois de um tempo levou um balde cheio de mel e derramou naquela caixinha, e assim sucessivamente. E ela foi vendo aquela água descendo até lá embaixo na montanha. E a preocupação dela, como já vimos, ela estava se preocupando se tinha o Espírito Santo ou não. Só Deus acabou lhe dando este sonho muito espiritual. Talvez, para um pequeno resumo, esta montanha que está-se a falar aqui no sonho dela é precisamente essa estatura, a estatura do varão perfeito. A pirâmide que estamos a estudar e ver como subir até no topo, onde o Espírito Santo acaba descendo e, digamos, galvanizar a coisa toda. Já vimos que isso realmente é a coisa que cada um, diríamos, é o que faz com que alguém se torne um servo de Deus. Quando atingir a estatura do varão perfeito, é o que faz com que, é o que vai se precisar para a gente sermos arrebatados. Se é que é o que vai se precisar para sermos arrebatados, é a coisa que devemos procurar com tudo que está em nós. Isto não deve nos fazer falta. Devemos procurar atingirmos a estatura do varão perfeito com tudo que está em nós, onde vamos chegar um ponto em que se tornamos santos como o nosso Pai Celestial é santo. E, portanto, eu estava a tentar ver como que vai ser, e compreendendo que no milênio não haverá nenhuma pessoa sequer que não terá essa estatura do varão ou a estatura do homem completo. Portanto, no milênio não haverá nenhum sequer que não terá a estatura do homem completo. Todo mundo terá as mesmas virtudes, as mesmas pedras, as mesmas características, para bem dizer, que vai ser uma coisa linda, bonita, não haverá nenhuma desconcordância, tudo estará em harmonia, porque estamos a falar aqui de Cristo, o marido, e a sua noiva com as mesmas características, o mesmo caráter, mesmas virtudes. Quase, digamos, não quase, mas tudo igual, sem nenhuma diferença, sem nenhuma desconcordância em alguma parte. Eu comecei a pensar que o que seria se todos nós, digamos, irmãos, irmãs, pudéssemos
fazer um esforço até atingirmos essa estatura que é exigida aqui, seríamos uma igreja com concordância. Digamos, se um marido casa-se com uma mulher que tem as mesmas virtudes, automaticamente todos os problemas já estão como que resolvidos. Porque as duas pessoas têm as mesmas características, o mesmo caráter, para bem dizer. E não haverá ninguém que poderá fazer parte realmente, como já me referi, do milênio sem que tenha atingido a estatura do varão perfeito. Só vamos fazer tudo ao nosso alcance até que cada um de nós possa chegar a este ponto. Eu estava até a pensar, tentando descer, e eu comecei a pensar, o que seria se houvesse, digamos, uma maneira de formar um governo em qualquer país do mundo, onde o presidente, os ministros, os deputados, todos que fizeram ou que fazem parte daquele governo, se todos puderem chegar a este ponto em que todos têm a estatura do varão perfeito, seria o céu na terra. Seria um governo muito especial. Não teríamos a maioria dos problemas que nós estamos encarando no mundo. Só este aqui, talvez para nós como cristãos, seria, as qualificações que devia se exigir para qualquer coisa que um pode fazer no corpo de Cristo. É para ser pastor, é para ser, um diácono, um administrador, seja lá o que for. Essa deve ser a qualificação que é exigida. E até quando você estiver se preparando para se casar, essa é a qualificação que você deve exigir de uma mulher, exigir de um homem. Porque realmente, quando essas qualificações são adquiridas, acaba sanar a maioria dos problemas que se encara nos lares. Portanto, queremos continuar a ler esta manhã. Tenho a certeza de que Deus vai nos abençoar enquanto que vamos continuando com este sonho da irmã Shepard, que foi realmente um sonho muito espiritual. Estou a ler precisamente aqui no parágrafo, deve ser página 20, e ele diz: e a maioria parte da nossa fé é fé mental, pelo ouvir a palavra, nos traz ao reconhecimento mental de Deus. Mas se isso vier de cima, ele diz: irmão, se chegar a alcançar isto, tem uma fé pior, espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, ela só reconhece a palavra. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo ainda é Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está derramando-se na nossa fé mental torna-se uma revelação espiritual. E sobre este fundamento edificarei minha igreja. Veja,
não sobre um conceito mental de unir-se à igreja, um conceito mental daquilo, mas sobre a revelação. Sobre a revelação. Sim, quando os córregos de graça estão derramando-se nessa fé mental que você tem, então sobre isto, uma revelação espiritual. E eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa! Sim, porque dizer a verdade, amados irmãos, o diabo ainda tem acesso aos nossos corações, não os corações, melhor dizendo, aos nossos corpos, porque os nossos corpos ainda não foram redimidos. Todavia temos promessas de cura e essas coisas todas que temos poder para lhe expulsar. Mas a questão de nos tocar, ele pode nos tocar. Mas temos essas riquíssimas promessas e eu queria talvez tentar trazer aqui um bonito pensamento que talvez pode nos ajudar. E como ele acabou de dizer aqui, isso mostra que seria contra ela. Seria as portas do inferno, seriam contra qualquer casa. Qualquer casa, estamos a falar aqui, a casa de Deus, que somos nós, que é essa estatura que devemos construir para sermos a morada de Deus. Se a sua fé, todas aquelas virtudes, todas aquelas pedras, estamos a falar da sua fé, virtude, temperança, paciência, todas aquelas coisas, até amor fraternal. Se tudo aquilo que estiver em você, se for algo que está em você, sem que tenha, em primeiro lugar, ser galvanizado. Como já vimos aqui que os 5 côrregos desciam e galvanizavam, que é precisamente o Espírito Santo que galvaniza as virtudes, torná-la que elas possam se tornar em virtudes espirituais que fazem parte mesmo de você. Sim, é um pensamento muito bondoso aqui. Estamos a dizer que você tem essas virtudes de uma maneira natural. Quando você tem essas coisas, digamos, por ouvir a palavra e você, de uma maneira mental, fez um esforço, conseguiu, vocês sabem, aquela temperança que alguém diz, aquela paciência, melhor dizendo, que alguém diz, eu não posso fazer isso porque eu estaria contra a palavra. Enquanto que dentro de você está a ferver com zangaria. Enquanto que dentro de você, no seu coração, não tem paciência. Mas você está manufaturando uma paciência por causa do conhecimento mental da palavra de Deus. As pessoas dizem, eu não posso beber, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, por um conhecimento mental da palavra de Deus. Portanto, se é por conhecimento mental da palavra de Deus, quando as portas do inferno virem contra esta casa que não está edificada sobre a rocha, esta casa que vai cair e a sua queda será terrível. Mas se as virtudes já foram galvanizadas
pelo Espírito Santo, de tal modo que se tornaram parte de você. Você está seguro, de tal modo que as portas do inferno se virem contra a casa, contra você. Você vai permanecer intacto, porque a única coisa que você reconhece é somente a palavra de Deus. E eu vou ainda dar exemplo. Portanto, se a coisa ainda não foi galvanizada em você, ainda é como que quem talvez fala a respeito de um membro postiço, aquele exemplo que estávamos a dar na sexta-feira. Vamos dizer que você tem um braço postiço, outro tem dentes postiços, tem pernas postiças, e você, digamos, entra numa briga, num duelo, está ali a lutar com alguém, e você tem uma perna postiça. Não vai levar muito tempo, a primeira coisa que vai cair é aquela perna, porque não faz parte de você. E é a mesma coisa, bastando ser encostado à sua boca, ou os dentes postiços vão cair. E qualquer coisa que é postiço vai cair logo que houver um pequeno movimento, logo que houver uma pequena tentação, porque aquilo não faz parte daquele corpo. Não é membro natural daquele corpo. Aqui é onde a gente devemos entender bem. E cada um de nós pode parar e tentar ver se as suas virtudes são virtudes naturais ou virtudes mesmo, digamos, fabricadas, não é? Portanto, se a sua fé é postiça, quando você estiver a ser tentado, quando a casa do inferno, as portas do inferno estão soprando contra você, se a sua fé é uma fé mental postiça, oh meu Deus, quando a sua fé é mental, naquele momento em que você está sendo tentado, vai recorrer ao seu pensamento, arrazoamento. É quando vai começar já a segurar coisas, vai começar a ter medo de coisas tradicionais, coisas que nem têm nenhum cabamento escriturístico, coisas que nem tem Bíblia, nem sequer estão escritas, mas simplesmente o dito ou não dito, tradicionalmente aquilo que as pessoas dizem que, digamos, é como quem diz, se você pisar uma dessas minas tradicionais, chamam chesso, uma coisa dessa, quando você pisa alguma dessas coisas, vamos dizer que você pisou uma dessas coisas e a sua perna começa já a doer. As pessoas percorrem logo pensar que, é incheço, basta ir no hospital, você já morreu. É isso que eu estou dizendo, mas não tem nenhuma escritura. Não está escrito. É simplesmente uma coisa tradicional que as pessoas ouvem dizer. Mas eu queria que você pudesse ver se a sua fé é mental. Nem se você receber uma oração, não vai lhe dar a garantia para você repousar. Sempre este pensamento de dizer que isto aqui é isto, portanto, se eu fazer assim, terei essas consequências. Mas se a sua fé é uma fé genuína, uma fé galvanizada
por aqueles 5 córregos, que é graça o Espírito Santo galvanizando, transformando aquela fé mental em uma fé espiritual. Você não vai olhar, não olha em nada. O que você simplesmente olha é o que a Bíblia diz. Estava a falar com esta família e diziam: sim, como é de vosso conhecimento, como as pessoas falam. Estava a referir à família, precisamente à família Yamikani, que estão cá conosco, pela graça de Deus. E como vocês devem saber, que a irmã acabou sendo picada com uma serpente. Só quando vinham as pessoas diziam: vocês já percorreram os curandeiros? Quando até foram ao hospital, disseram: vocês já percorreram os curandeiros? Essas coisas todas. Pessoas, isso tudo faz parte das portas do inferno que estão a vir contra a casa. É ali onde você, se não ter graça, a sua casa espiritual vai desabar. Desabar por quê? Porque a fé foi abalada e foi achada que não era uma fé espiritual. Se achou que é uma fé mental, e quando se levanta uma situação que você sabe que essa situação está além do alcance, e tudo aquilo que você já ouviu falar, tudo aparece em sua mente, já esquece o que a palavra de Deus está a dizer. Já a sua cabeça fica repleta de ditos, não ditos, tradições, não tradições, inunda a sua cabeça até que você já não sabe o que fazer. Faz-me lembrar, eu não sei como é que chama aquela coisa aí que acaba fazer com que tenha um sinal aqui dentro da boca, nas crianças, e aqui em cima da cabeça começa a dar um sinal. É uma das coisas que as pessoas acabam ficar sem onde pegar. As pessoas chegam e dizem: essa criança aqui, tem que levar essa criança aqui aos curandeiros para fazer o que. E você fica sem onde começar. E se a sua fé não é uma fé espiritual, porque a fé espiritual só ouve uma única voz, que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Oh, irmão, se realmente a sua paciência é postiça, quando você for tentado, da mesmíssima maneira que quando alguém entra num duelo com uma perna postiça e aquela perna sai, se a sua paciência também é postiça, quando for tentado e abalado e empurrado, aquela paciência também vai lhe deixar. É quando alguém começa a se conduzir como um demônio, corre de um lado para outro, depois de um tempinho começa já a voltar a si próprio e diz: o que eu não deveria ter feito isso, mas vocês também nos obrigam a agir nasciamente, pá? Está a ver o que aconteceu? Você tem uma paciência, e esta paciência não é uma paciência espiritual, é uma paciência postiça. É uma piedade postiça. É uma temperança postiça. É virtude postiça. É fé postiça. Portanto, se essas virtudes não são galvanizadas para ser parte de nós, através destes 5 córregos, o Espírito Santo transformando essas virtudes em nós, é uma parte da nossa própria vida. Porque quando essas virtudes são galvanizadas, elas não têm como falhar.
Meu Deus, eu posso pensar nestas alturas, quando você precisa da fé, quando se levanta uma necessidade que se precisa desta virtude para sobressair, digamos, como um soldado para segurar para que a casa não seja atacada. Quando se levanta situações que se precisa de fé para se levantar e encarar aquela situação, a fé se levanta, vai encarar aquela situação, vai vencer aquela situação, vai guarnecer aquela casa para a casa não cair e não ser derrubada pelas portas do inferno. Quando se chega ao momento em que se precisa de virtude, virtude vai se levantar dentro de você para salvaguardar aquela casa não ser atacada, não ser derrubada. Quando se precisa de temperança, quando se precisa de paciência, quando se precisa de amor fraternal, quando se precisa disto, precisa daquilo, você já tem essas coisas dentro de você e elas se levantam para deparar-se com a tentação que se apresentou em sua frente. E realmente, como se diz aqui, como acabamos de ler, as portas do inferno não prevalecerão contra esta casa, porque as virtudes daquela casa não são virtudes mentais, são virtudes galvanizadas pelo Espírito Santo, virtudes espirituais capazes de guarnecer aquela casa para ela não cair. Que Deus possa nos ajudar neste sentido. Edificarei minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Está vendo? Isso mostra que seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. Oh, que coisa gloriosa! Portanto, essas virtudes, quando entram em nós, quando são galvanizadas pelo Espírito Santo, se tornam em nós virtudes que mantêm a casa guarnecida para que ela não seja derrubada ou prevalecida pelas portas do inferno. É o que acontece quando essas virtudes são galvanizadas pelo Espírito Santo. Meu Deus! Agora veja a fé, estes 5 códigos. E eu estava com um giz aqui, mas calculo que ele não chegou a trazê-lo. Mas os 5 códigos que se vêm descendo por aqui misturam isto. Portanto, esses 5 códigos que desciam da montanha até a partir, digamos que descia a partir do amor fraternal até atingir a fé. Misturam isso. Foi o Espírito Santo que fez a igreja de Éfeso. Foi o Espírito Santo que fez nascer a igreja de Esmirna. Foi o Espírito Santo que deu a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Na Idade Média, foi o Espírito Santo que edificou essa noiva, a eleita que saiu de todo o sistema, todos os sistemas organizacionais no decorrer das eras. E tem uma noiva eleita, predestinada de Jesus Cristo, que o Espírito Santo tem chamado para sair. A eleita. E tem sido o Espírito Santo nesta era, naquela, até chegar ao topo. E ele diz o Espírito Santo.
E agora, como nós, indivíduos, estas virtudes e coisas são sabedoria. Sim, sabedoria, temperança, são acrescentadas à nossa fé. Então, quando a pedra de coroa vem, o Espírito Santo cimenta isso, galvaniza tudo em nós. Acaba galvanizando tudo, acaba sementando tudo em nós. E quando é sementado, e ele diz, aí está o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para sementar, para galvanizar precisamente essas 7 virtudes. Aí está o batismo do Espírito Santo. É por isso que está tão baixo hoje. Deixa-me ver aqui. Tenho uns textos anotados aqui. Vejamos. Eu tinha um desenho feito aqui para o sonho dela. Está vendo? Vocês não conseguem vê-lo daí. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então, ele dará a você fé sobrenatural. Meu Deus. E eu não sei se isso realmente faz parte daqueles que me ouvem esta manhã. Mas, dizer a verdade, irmão, há uma fé que se chama a fé sobrenatural. A fé capaz de fazer o que o natural não pode fazer. Eu podia dar testemunho aqui das coisas que já vi o Senhor fazendo. Talvez aproveitar agora mesmo. Foi precisamente antes de ontem, na quinta-feira, estávamos já... na quinta-feira, melhor dizendo, estávamos na Machamba, e um irmão sempre foi me ligando, mandando mensagem, pastor e minha esposa, pastor e minha esposa, pastor e minha esposa não está bem, ela está para dar parto, mas as coisas estão difíceis, ela já nem consegue comer, está com hemorragia, debilitada e tudo mais. E foi falando, e ontem mesmo de manhã, antes de ontem, melhor dizendo, na sexta-feira de manhã, e ele acabou ligando e aquilo acabou roendo o meu coração. Só tinha que se separar e ir na casa do Senhor. Cheguei e comecei a orar. Não levou muito tempo. Depois de um tempinho, ele me deu o sinal de que já tinha dado parto. E algumas dessas coisas, irmão, vão além da explicação. Mas são coisas que acontecem, e quando isto acontece, você sabe que alguma coisa aconteceu. Você é capaz de fazer algo que você sabe que você está aqui, algo que está além do seu alcance. Mas você pode fazer uma oração, saber que alguma coisa aconteceu. Se é para tirar numa situação alguém, ou numa cova, você já sabe que aquilo aí já a pessoa já saiu, a pessoa já foi tirada. É a fé sobrenatural, fé espiritual. E ele diz isso aqui na parte de baixo. Então, essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Meu Deus, se Deus pudesse nos ajudar como igreja, se Deus pudesse nos ajudar como indivíduo, para termos essa fé espiritual que somente descansa na palavra de Deus.
Quando a gente falamos de fé, alguém talvez pode assumir que simplesmente é fé de querer, digamos, em Deus, querer na Bíblia, essas coisas. É bom porque faz parte também da fé. Mas precisamos também daquela fé em que, quando uma situação se levanta, ou quando uma doença se levanta nas nossas casas, quando um problema se levanta, independentemente onde for, e você sabe que este problema é impossível de se resolver, você tem que ter a fé para vencer, a capacidade espiritual de olhar somente naquilo que a palavra diz. E se você apanha o que a palavra de Deus diz, é aí onde você vai descansar. Independentemente de quão impossível pareça o seu problema, Deus ainda é Deus. Independentemente até onde a sua situação chegou, independentemente de quão doente você se encontra, não pode olhar e descansar na sua doença. Descansa naquilo que a palavra de Deus diz. Não pode olhar no seu problema. Não pode olhar quão difícil é o seu problema de se resolver. Mas olha naquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que há uma solução e a situação parece não ser resolvida, olha somente para Jesus. Olha somente naquilo que a palavra de Deus disse, porque Deus, custa o que custar, Ele fará bem a sua palavra para aqueles que esperam nele. Porque os que esperam nele se levantarão com uma tal força como a de uma águia. Essa fé que almejamos ter, irmãos. Sim, pessoas podem falar, pessoas podem dizer isso, irmãos podem falar, vizinhos, colegas, podem dizer que isso aqui só se resolve através de curanderismo. Isso se resolve assim. Mas você vai olhar na palavra, vai apanhar a escritura que diz que aqueles que creem colocarão as mãos nos doentes e os curarão. Em meu nome expulsarão demônio. Nem se comer alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Você tem que ter a capacidade. Esta capacidade não é obtida naturalmente. Você não pode obter esta capacidade espiritual de se firmar na palavra naturalmente. Precisa-se de uma fé galvanizada pelo Espírito Santo. Uma fé mudada da fé mental para a fé espiritual ou sobrenatural. E isto é feito pelo Espírito Santo. Eis aqui o sonho desta irmã. Aqueles 5 córregos que estavam descendo com aquelas águas, estavam galvanizando, mudando, transformando aquelas virtudes para serem virtudes sobrenaturais, virtudes espirituais, para serem guardas, para guardar a casa, para que não haja nada que pode derribá-la. Porque essa casa é você que não deve ser derribado. Levanta-se situações, mas você tem que continuar. Tem que sair um guarda em cada situação que se levanta. E Deus tem nos dado esses 7 guardas que saem para encarar situações quando se levantam. Se é uma situação que precisa de fé, a fé vai levantar. Com seus músculos vão encarar aquela situação. Se é uma situação que precisa de virtude, a virtude vai levantar para encarar aquela situação. E a sua casa está bem guarnecida, ela não será prevalecida. E ela não será derrubada, porque tem guarda. Mas se são guardas que quando aparece ladrão,
desaparecem. Está a ver o que é isso? Se são guardas, digamos, guardas não sobrenaturais, guardas naturais, guarda postiços. Quando chegar um momento de aperto, aquele guarda vai sumir, vai se esconder. Depois do ladrão ter assaltado, é quando o guarda vai começar já a aparecer, começa já a gritar socorro, mas o ladrão já se foi embora. É o que acontece, irmão. Pessoas fazem coisas, depois de fazer coisas, pastor, fui cair. Mas onde você estava antes de cair? Onde estava o guarda para guardar a casa para não cair? É o que estamos a tentar dizer, irmãos. Tenhamos cada um de nós a graça de permitir que Deus, o Espírito Santo, desça em nós para galvanizar essas coisas para serem sobrenaturais. Se são sobrenaturais, nunca poderão falhar. Nesse alguém lhe ralhar, você ainda terá graça. Veja o que aconteceu com Jesus. Podiam lhe bofetear, mas ele tinha virtude suficiente para se conter. Ele não se ralhou com ninguém, ele continuou tranquilo, porque ele sabia o que estava a fazer. Ele tinha virtude para se levantar e encarar aquela situação e vencer. Oh, que tipo de pessoas devíamos ser, meu Deus. Homens e mulheres que venham, que vierem. Falando aqui a respeito do temor da morte. O crente como crente não deve ter assim tanto temor da morte. Faz-me lembrar a expressão do meu amigo, pastor Bambo, falecido pastor Bambo. Dizia ele que quem tem medo de morrer é porque ainda não morreu. Se você ainda não morreu, tem medo de morrer, sim. Mas se você já morreu e vive para todo sempre, não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer é porque ainda não morreu. Ok, deixa eu continuar a ler. Ter medo de morrer como morte matasse. O inferno é que mata, a morte não mata. Onde estou agora? Deixa ver se posso procurar onde estava ali. Sim. Ok. Deixa eu ler a partir daqui. E agora, como nós indivíduos, essas virtudes e coisas são sabedoria, ok? Tenho alguns textos, sim. Agora, vindo do Espírito Santo, o que vem? Então, ele dará a você fé sobrenatural, fé espiritual. Isso aqui na parte de baixo. Então, essa fé espiritual reconhece apenas a palavra. Não importa o que qualquer outra pessoa diga. Nessas pessoas lhe dizerem que isto aqui se resolve através do curandeirismo. Isto aqui se resolve através daquela maneira, desta maneira. Aquela situação você precisa de ir e falar com o chefe e lhe dar algum valor. A sua fé sobrenatural não reconhece nada que não é a palavra. A fé sobrenatural somente reconhece a palavra. Essa fé que nós precisamos. Essa fé que eu preciso. Oh, meu Deus, a fé é capaz de achar fontes que a maioria das pessoas não consegue apanhar. Quando Jesus curou Bartimeu
havia muitos cegos naquela zona. Não quer dizer que Bartolomeu era o único cego. Mas ele tinha fé e achou fontes que outros cegos não conseguiram achar. A fé pode achar, e pode ser uma questão, digamos, que na sua família a doença é aquela, a conduta é aquela, os problemas são aqueles. Mas se você ter essa fé sobrenatural, vai achar fonte de solução dos seus problemas que talvez o resto da família não tenha. Isso é que se chama a fé sobrenatural. Descobre a possibilidade e fontes que a maioria das pessoas não tem chance para descobrir. Não importa o que qualquer outra pessoa diga, não adianta nada. Sim, as pessoas podem falar, mas não adianta nada. As pessoas podem tentar lhe desencorajar para não seguir a mensagem, mas não adianta nada. Podem lhe chamar de todos os nomes, mas não adianta nada. Porque a fé que você tem só pode ouvir uma única voz, que é a voz de Deus. Essa conhece só a palavra. Se alguém disser, os dias dos milagres passaram, essa fé só reconhece a palavra. Está vendo? Diga, sabe o quê? Lembro-me de uma vizinha aqui. Você mesmo quer dizer que não quer vir? Era uma curandeira que acabou perdendo a vida. Você pensa que os pastores também não vão aos curandeiros? Eles também vão aos curandeiros. Venha para eu te ajudar. Mas se alguém tem uma fé sobrenatural, não vai se interessar daquilo que a pessoa está a dizer. O que as pessoas dizem não colam. É como se estivesse a derramar água sobre as costas de um pato. Não vai lhe servir nada o que as pessoas dizem. Ele tem a sua fé ancorada simplesmente na palavra, na interna palavra de Deus. Alguém diz não existe essa coisa de batismo do Espírito Santo. Essa fé só reconhece a palavra. Vamos dizer que você está à procura do Espírito Santo e alguém diz, não há nada do Espírito Santo. A sua fé, se é uma fé sobrenatural, ela vai saber que não é isso. Está escrito que arrependei-vos, sejam batizados, porque recebereis o dom do Espírito Santo. E aquela fé só vai olhar na palavra. Que o Senhor possa nos dar essa fé que somente olha na palavra. Essa é a verdadeira fé espiritual. Você está vendo? Isso mesmo, está vendo? Ela só conhece a palavra. Então, isso foi número 1. Número 1, chegando a você. Sua fé mental aqui mesmo. Vem o Espírito Santo descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra. Agora, número 2, 3. Então, você terá Espírito. Você terá o Espírito Santo. Selará todas essas coisas dentro de você quando esse Espírito Santo cobre isto. Da sua fé para cima até o Espírito Santo selar você com Cristo, então se torna um. Ele diz amém. É difícil para os braços, torna-se um. Veja você e Cristo vive, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai é em mim, e eu em vós, e vós em mim. Está vendo? Então, essa é uma unidade selada do Senhor e Deus. Agora, e então são vindicados e colocados em posição. Quando se dá essa ocasião, eles se tornam filhos e filhas vindicados de Deus. Ai, meu Deus. Já estamos a chegar aqui na adoção. Sim, estávamos a tentar colocar uma ponte aqui.
E ele diz aqui, vocês se lembram no livro de Mateus, capítulo 17? Ainda não tenho 1 hora de tempo aí, né? Quantos minutos? Ok. E ele diz, vocês se lembram no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 5? Jesus no monte de transfiguração? Vocês já me ouviram? Escutai-o. Aquele sermão que eu, não há muito aqui, mas há menos 1 ano atrás, preguei, que tornou-se tão popular. Escutai-o. A colocação de um filho em posição, Efésios 5, 1:5. Também. Deus nos predestinou para filhos de adoção. Quando se chega a este momento, você já foi adotado ou adotada. Veja uma família, quando um filho nasce nela, é filho nessa ocasião. Mas aquele filho tinha instrutores para criá-lo. E se esse filho nunca chegasse a ser o tipo certo do filho, ele nunca se tornava herdeiro. Se não chegasse de ser um tipo certo. E eu quero ser um tipo certo de crente. Eu quero ser um tipo certo de pastor. Eu quero ser um tipo certo de uma irmã casada. Eu quero ser um tipo certo de um marido. Nós queremos ser tipo certo de igreja. Não simplesmente igreja, mas o tipo certo. Não simplesmente um irmão ou uma irmã ou um jovem, mas um tipo certo de jovem. Porque há um tipo maldito e errado, não é? Incorreto. Mas se ele fosse o filho certo, e filho que obedece seu pai, então aquele filho era adotado ou colocado na posição. Ele se tornava herdeiro do que o pai tinha. E é isso que Deus estava fazendo no Monte de Transfiguração. Quando ele tomou o seu próprio filho, depois de ter sido provado, ele ser o filho certo, está vendo? E havia resistido todas as tentações. Ele o levou no Monte da Transfiguração e fez sombra sobre ele. Sabe, no Antigo Testamento tomava um filho, vestia nu, de boa e bela vestimenta, e o colocava diante do público. E tinha uma cerimônia de colocação ou chamamento de adoção. Aí é Galata, de certo modo, acho que São Paulo se referiu a isso como adoção de filhos. Agora, ao colocar um filho, os ministros entenderão, e leitores espirituais da Bíblia, uma colocação deste filho. Em outras palavras, o filho era filho quando nascia. Foi aí onde o nosso povo pentecostal cometeu o seu erro. Nascer na família pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Mas depois devemos ser o tipo certo de filhos, instruídos pelo instrutor certo. Está vendo? Instruídos. Agora, se um homem na era antiga pensasse em seu filho e quisesse que ele fosse o tipo certo de filho, ele pegava o melhor instrutor que pudesse achar, o melhor professor, porque queria que seu filho crescesse a ser como seu pai. Queria que o seu filho crescesse a ser como o seu pai. Este é o desejo de Deus. Que cada um de nós possa crescer a ser como ele. Por isso a Bíblia diz: sejai santos como o vosso Pai é santo. E como é que nós podemos crescer como o nosso Pai Celestial? É
através dessas 7 virtudes que nos traz para sermos estatura de homens perfeitos. Acho que estamos juntos. Está vendo? Então ele pegava um instrutor certo. Agora, se um homem na terra pensava no melhor instrutor, e Deus, nosso Pai. Agora, ele nunca pegou bispos e cardeais e sacerdotes. Ele pegou o Espírito Santo para ser o nosso instrutor. E o Espírito Santo é o nosso professor. Ele está na igreja e ele leva recado ao Pai. Então, se o pai, o instrutor, chegasse e dissesse, ora, papai, agora, ele não vai pegar um tipo de instrutor que queira um motivo de orgulho. Sim, você sabe, chamamos disso. Dissesse, se eu contasse para o pai alguma coisa sobre aquele menino, de qualquer forma, é um renegado. Não vai levar um que talvez não vai dizer a verdade. Que é para se eu ir dar relatório ao pai de que aquele filho é renegado, talvez o pai não vai levar um instrutor que talvez vai ser corrompido com aquele filho. Começa a ser comprado isto, depois acaba sendo corrompido com aquele filho para não ir dar relatório certo ao pai. Está a ver? Se ele é renegado, ele vai dizer que o seu filho é renegado. Ainda não chegou onde pode ser adotado. Mas se eu contar ao pai, o pai talvez me dê um aumento. Esse não é o tipo certo de instrutor. O tipo certo de instrutor é honesto, diz a verdade. É o Espírito Santo, diz a verdade quando ele chega diante de Deus por nós. Sim, então ele soube. O que você acha? Ele se envergonharia hoje de dizer, tuas filhas estão todas cortando o cabelo, e tu lhes disseste para não fazer. Os teus filhos estão tão inclinados a organizar que simplesmente não conseguem estar de acordo com isso. Estão adotando isto por isto e isto por aquilo. Como ele deve envergonhar-se? Mas como esse instrutor adotaria chegar e dizer, que coisa, esse filho é um verdadeiro filho. Ele é exatamente como o pai. Como ele adoraria melhor. Como ele adoraria. Adoraria dizendo isso, está vendo? Sim, se um certo relatório é dado a seu respeito. Não gostaria que o Espírito Santo pudesse adorar e dar relatório a respeito da sua vida. Porque é uma vida da palavra. Amado, é o que acontece. As nossas casas são agitadas, abaladas, tentadas, sopras. Cai a chuva, sopras, para ver se vamos ainda continuar a querer na palavra de Deus. Tem que chegar a um ponto em que você diz, viver ou morrer, e eu não deixarei confiar em Deus. Mesmo na sepultura, como o cantor cantou dizendo, confia em Deus. Venha o que vier, confia em Deus. Porque Deus sabe como lhe tirar e sabe os porquês de tudo. Não seja agitado até chegar um momento em que você vai largar o pau da vida. Não seja tentado até chegar a um ponto de você não saber onde pegar. É por isso, muitas das vezes, eu almejo ver pessoa, quando você está cada vez mais tentado, se aproxime cada vez mais a Deus. Se você está doente, ou mesmo, sei lá, é o momento em que você deve ler, é o momento de escutar cassete, porque é aquele momento que Deus vai falar com você, é aquele momento em que Deus vai lhe dar graça para encarar os seus problemas. Não uma situação em que você acaba a ser void de escritura na sua cabeça. Não há nenhuma escritura que passa. É só cabeça natural.
O diabo é quando lhe aproxima e vai encher a cabeça com coisas tradicionais. Meu Deus. Então o pai fica cheio de orgulho e diz: este é meu filho. Meu Deus, quando o relatório é positivo a seu respeito. Foi exatamente isso que Deus fez no Monte de Transfiguração. Note que ali apareceram Moisés e Elias. Pedro todo animado e o sobrenatural havia sido feito. Pedro ficou animado. Ele disse: edifiquemos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ainda falava, Deus o deixou calado. Ele disse: este é meu amado filho, em que me comprazo escutar. Em que me comprazo escutai-o. Está vendo? Deus se colocou no fundo. E este é meu filho. Moisés representa a lei, os profetas representavam a justiça dele. Não poderíamos viver pela sua lei. Não poderíamos viver pela sua justiça. Não peço justiça, quero misericórdia. Não justiça, não consigo cumprir sua lei. E não consigo cumprir sua justiça, mas preciso da sua misericórdia. E Deus disse que a lei e a justiça foram cumpridas nele. Ele é meu amado filho, escutai-o. É ele, é esse o tal. Agora, no Antigo Testamento, quando aquele filho era adotado ou colocado na família, seu nome tinha tanto valor no cheque como o de seu pai. Sim, senhor, não tinha um anel naqueles dias, uma marca, timbre, cuspia nele. Sim, o irmão Branham faz o som de cuspir e bate no púlpito com o punho. Colocavam-no. E esse era um timbre. Isso era apenas. Ele usava o anel de seu pai, seu timbre. E esse tinha tanto valor como o de seu pai. Meu Deus. Agora, quando Jesus tinha sido obediente, Jesus a Deus, Deus o colocou em posição. Este é ele. Agora, quando um membro nascido pelo Espírito Santo na família de Deus provou ter essas virtudes nele, que Deus pode ver virtude, sabedoria, sim, que é ciência, temperança, paciência, bondade, amor fraternal, a piedade nele. Então Deus o sela e o coloca na posição. É aí, então, quando se vê os filhos e filhas de Deus. Não é de se admirar que esta era é a era da manifestação dos filhos de Deus. Porque chega-se neste momento. Então, Efésios 4 diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Agora, alguns de vocês batistas que querem ir em segurança interna, agora, se chegarem a esse estágio, eu ficaria com vocês. Que é segurança interna, se chegarem a esse ponto. Mas simplesmente dizer, qualquer um dizer, irei unir-me à igreja batista, sou presbiteriana, tenho segurança interna, isso é errado. A sua própria vida prova que você não a tem. Até que isso esteja aí e Deus adotou você e selou você pelo Espírito Santo em seu reino, então não tem como sair disso. Amém. Você está internamente seguro. E ele diz: creia, creia. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual você tem e suas virtudes pias estão selados até o dia da redenção. Oh, que embrulho! Já é uma carta escrita. Tudo está consumado. Venha o que vier, tudo. Você já é uma carta escrita e selada. Creio que há uma noiva que é predestinada.
Creio que Deus disse que Ele teria uma igreja sem mácula nem ruga. Creio em predestinação, que a noiva é predestinada. Ela terá de estar lá. Espero estar com ela. Isso é, está vendo? Estou com ela. Agora, depende de mim operar minha própria salvação com Deus até essas coisas serem provadas de Deus. E então serem selados no reino de Deus. Aí está o Espírito Santo. Aí estão as genuínas obras de Deus. Está selado até o dia da redenção. Meu Deus, que coisa maravilhosíssima. Acho que estamos juntos, amados irmãos. É o que acontece. Essas coisas, quando estiverem em você, todas essas que estamos citando repetidamente, quando elas estiverem em você, não há como você saber que uma certa virtude está em você, até que se levante uma tentação, até que se levante uma situação que vai obrigar para manifestar se realmente aquela coisa jaz em você ou não. Não há como você saber que tem fé até que uma situação terrível, assustadora se levanta. Quando se levanta uma coisa assustadora, uma coisa que amedronta, que lhe abala, você fica sem saber onde pegar, você fica sem saber se vai viver ou vai morrer, se vai chegar amanhã ou não. Quando essa situação se levanta, é o momento em que está-se a provar se você tem fé ou não. É quando, se a fé sobrenatural está em você, se levanta para se posicionar contra aquela situação. E a fé vai lhe dizer que pelas suas pisaduras foi sarado. A fé vai lhe indicar a palavra que eu sou o Senhor que perdoa todas as suas iniquidades e saro todas as suas enfermidades. E a fé vai apanhar um sítio onde vai colocar a sua mão e dizer que eu não saio daqui, não há ninguém que pode me tirar daqui. Esta é a minha âncora, é a minha esperança. Amados irmãos, vamos ser homens e mulheres que atingiram a estatura do varão perfeito. Todas essas coisas devem ser achadas em nós. Agora, quando se levanta uma situação para lhe tentar, não deve angustiar-se e começar já a ficar perplexa, como se não tivesse Deus na terra. É um momento em que vamos dizer que essas 7 virtudes, vamos tentar dar um bonito exemplo aqui. Aquele exemplo daquele jogo em que as duas pessoas pegam uma certa coisa, começa a correr, chega, entrega a outra pessoa, corre. Portanto, é como essas virtudes de nós. Quando se levanta uma situação, uma certa virtude em você vai saber que essa situação precisa de paciência. E o homem, virtude, paciência, vai se levantar para encarar aquela tentação. Se é ciência, aquela virtude, o soldado chamado virtude vai se levantar para encarar, chamado, digamos, ciência, vai se levantar para encarar a situação que se precisa de ciência. A situação que se precisa de paciência. A situação que se precisa de amor fraternal. A situação que se precisa de temperança. A situação que se precisa de... Todas essas coisas estão em nós para nosso bem. Para poder encarar os problemas segundo a natureza de problemas que vão levantar nas nossas próprias vidas.
Isto aqui fica como que, digamos, armazenado em nós, esperando situações para se levantar, para ir encarar essas situações. Meu Deus, não sei se faz sentido, amados, por ali. Sim. Esse foi o sonho dela. Achei que foi lindo. Agora, portanto, quando ela assim faz, quando essa igreja chega a esse ponto, ou o indivíduo, a igreja estará lá. Hein? Quando o indivíduo chega até a este ponto aqui, ele estará lá no arrebatamento. Não tenha medo, você estará lá. Venha o que vier. Pode ser queimado com fogo. Pode ser atropelado. Seja lá o que for que aconteça com você, você estará lá. Nesse você morrer, de que forma, você sempre estará lá. Porque atingiu a estatura do varão perfeito e foi selado até o dia da sua redenção. Os céus e a terra passarão, mas você nunca faltará de estar lá. Amém. A igreja estará lá. Deixa-me enfatizar bem isso para entenderem. A igreja está predestinada para estar lá. Quero estar com ela, mas o único modo de eu estar com ela é ser parte dela. E eu se torno parte dela quando tiver a estatura do varão perfeito. E ele diz, como me torno parte dela? Ao estar nela. Como entro nela? Por batismo por um Espírito Santo. E ele cita 1 Coríntios 12. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo batizado nele. Mas você não pode fincar estas coisinhas dizendo, falei em línguas, e eu tenho. Você sai por aqui irado, está vendo? E sai irado, e xinga, se comporta indevidamente, está vendo? Você sai e começa a xingar, irar, está vendo? A situação que lhe causa a ira antes de chegar, você tem que ter já uma virtude para lhe aguarnecer e para não xingar. E eu queria talvez colocar essa parte aqui. Para mim, atitude mesmo, não para mim, está aqui mencionado. Quando uma pessoa revela a natureza de xingar, é sinal para mim de que aqui não há nenhum cristão. Eu lembro uma vez, estávamos num encontro, havia este pastor, não vou mencionar o nome dele aqui, e aquele pastor tinha um pouco defeituoso, e ele tinha uma bengala dele. Se já viu uma pessoa que xingava, foi aquele senhor, sabe? E ele tinha um lencinho dele que ele usava para pegar a sua bengala. E ele ia ali xingando. Eu vi que este tipo na mensagem não fica muito tempo. Esse. Sabe, quando uma pessoa, independentemente de quem for, basta tomar a atitude de xingar, é só saber que aqui não há nada. A pessoa ainda não sabe que ele não é nada. Ainda não chegou a um ponto de morrer. Está ver, irado e xinga, se comportando indevidamente. E não ficou muito tempo aquele irmão. Está vendo? Isso é por a pena de pavão num pássaro azul. Está vendo? Você não pode fazer isso. Sua própria vida prova que não é. Mas quando essas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado.
Meu Senhor. Eu não sei se posso. Alguma dessas coisas não dá para se falar, sabe, no público. Mas a verdade é de que quando alguém está correto, tem o Espírito Santo. Quando se levanta uma situação, alguma coisa levanta dentro dele para ir ao encontro daquela situação, para ele poder vencer aquela situação. De uma ou de outra maneira, alguma coisa que levanta nele para lhe dar graça para suportar aquela situação que se levantou. É sobrenatural, não tem explicação. Então, não há fingimento a esse respeito. Você é simplesmente você mesmo. É aí quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta. Por causa do quê? Você e Cristo tornam-se um. Espero que estejam entendendo. Você e Cristo se tornam um. E eu tinha mais ou menos mais uma coisa que anotei aqui, em que eu queria pensar. Traz-nos a um lugar da vida. Então, você se torna ter vida interna. Agora, tenho o léxico do grego aqui, o diaclota efático. Estudei uma palavra o outro dia. E ele diz a respeito de ter vida interna. E ele diz, agora, em João 14 ou João 3:6, encontramos um lugar que diz ter vida interna. Em outro lugar diz ter vida interna. Ter vida interna. Mas na versão em grego, no hebraico, diz vida sem fim. A palavra em grego de ainioa, ainione, quase como aione. Aione é um espaço que não pode ser. É um número que não pode ser contado. Acho que é conhecido lá nas escolas, não é? É além de milhões, trilhões, bilhões. Mas isto é um aionione do tempo. Vida eterna. Incontável. É a palavra em inglês para isso, interno. Nós já conhecemos como interno. Aionione ou vida sem fim. Está vendo? E se você tiver vida sem fim, como pode perecer? Você se torna parte do interno. E só uma coisa interna. Satanás não é interno. Amém. Satanás não é interno. Não. Ele se tornou Satanás. O inferno não é interno. O inferno foi criado, não é interno. E esses corpos não são internos. Eles foram criados. Mas o Espírito de Deus é interno. Nunca teve princípio ou ele nunca terá fim. E a única maneira de podermos ter vida interna, daquela palavra grega zoe, que quer dizer vida do próprio Deus, nós tornamos parte de Deus. Quando nós tornamos filhos e filhas de Deus e temos vida ainione, então a parte que vive, nós que reconhece esta palavra daqui para lá e reconhece é vida ainione, vida sem fim, é a própria vida de Deus em nós. Amém. E ele diz, o outro dia na viagem tive um debate, o testemunha de Jeová. Tive com testemunha de Jeová. Agora, não é desconsideração a crença de ninguém. Temos bastante desses convertidos sentados aqui na testemunha de Jeová. Um dos nossos administradores da igreja é testemunha de Jeová. Era e foi salvo, e ele e sua família. Seu pai era um leitor, o irmão Rudzo. E eu lembro quando o irmão dele, que era também da testemunha, um dia, veio nos cultos, e quando chegou, a maioria das coisas que o irmão Branham falava,
ou dizia para ele, ele pensou que o seu irmão, o irmão Hudson, é que estava a dizer o irmão Branham. Mas uma vez ele fez algo naquela noite que o irmão dele, que era o irmão Hudson, não sabia nada. E quando ele se encontrou com o irmão Branham acabou falando de coisa que ele sabia que ninguém tinha conhecimento no mundo. É quando aquele irmão acabou se convertendo. Era também da Testemunha de Jeová. Todos os seus irmãos e irmãs agora, quase todos vieram e receberam o Espírito Santo. Está vendo? Os Testemunhas de Jeová não acreditam em recepção do Espírito Santo. São formais, naturais, carnais. E depois receberam o Espírito Santo por causa da visão de Deus, contando-lhe o que fizeram e o que ele está vendo, assim, aquilo que estava a dizer. Isso bastou. Agora, mas aqui os Testemunhas de Jeová, em seu livro, dizem que o fôlego que se respira é a alma. Agora, isso não pode estar certo. O fôlego que se respira não é a alma. Se for você, uma vez, você é um tipo de alma. Da outra pessoa respirou essa alma. Veja onde você estaria. Agora, o fôlego e vento é o que você respira em suas narinas, não é? O fôlego da vida não é alma. Agora eles pegam a escritura de lá e Deus soprou fôlego em suas narinas e ele tornou-se uma alma vivente. Agora, quero perguntar-lhe algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar este fôlego de vida nele? Está vendo? Que tipo de fôlego? Ele era um homem vivo que respirava. Pois então, se for assim, então cada animal é uma alma vivente. Porque respira uma alma humana. E nossa alma, e tudo junto. Então, Jesus não teria de ter morrido o sacrifício do animal. Teria sido suficiente. Está vendo? Por isso, irmão, o argumento não é válido. Mas o que Deus fez? Ele soprou o fôlego de vida eterna. Amém. Então, ele se tornou uma alma vivente. Uma alma que não pode morrer. Aleluia. Agora, observa, vamos entrar em mel até os cotovelos. Eu não sei se ainda tenho tempo para a gente entrar no mel até os cotovelos. Note, respirou o fôlego da vida eterna em suas narinas. E ele se tornou uma alma eterna. Pois Deus soprou não o que a natureza fez, mas o que Deus fez. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e tornou-se uma alma vivente. Então você diz, Adão morreu, irmão Branham. Mas lembre-se, antes de Adão morrer, ele teve um cordeiro que o redimiu. E ele diz, aleluia. Os que Dante conheceu, ele chamou. Ele tomou um cordeiro para redimi-lo. Ele era um tipo. Adão caiu, então o cordeiro foi provido para Adão, porque já havia se tornado o fôlego de Deus eterno em suas narinas, e tornara-se alma vivente. Ele era um filho de Deus, não o seu fôlego, como a palavra africana. Não sei qual é a palavra em grego para isso neste momento, mas a palavra africana eles chamam de amoia, que quer dizer o vento, uma força invisível. Os animais respiram amoia, pecadores respiram amoia. Então, por que teríamos dificuldade com a vida eterna se a alma eterna que foi soprada em nós for fôlego? Por que teríamos dificuldade com a vida eterna? Isso sai pela culatra. Irmão, está vendo? Isso simplesmente não pode fazê-lo. Mas Deus especialmente sobre Adão soprou o fôlego da vida eterna.
e ele se tornou uma pessoa interna com Deus. Ele tinha poder como Deus. Ele era um Deus amador. Ele era Deus da terra, não Deus do céu. Veja lá, Deus da terra. E algum dia os filhos de Deus novamente se tornarão deuses. Jesus disse que sim. Não está escrito em vossa lei sois deuses? Então, se podeis chamar aqueles que ele chamou de Deus, aos quais Deus visitou, como podeis me condenar dizendo, quando eu digo que eu sou filho de Deus? Está vendo? Agora, estamos entrando em algo profundo. Agora, observe isso ao provarmos o ponto. Agora, aqui estão. Ele é agora um filho de Deus, mas comete um erro. Ele sabe que está fazendo errado. Agora, lembre-se, Adão não foi enganado. A Bíblia assim disse, Timóteo 3. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada, caiu em transgressão. Adão andou com Eva, porque era sua esposa, igual a Cristo, não enganado por Satanás, mas entrou na morte com a noiva. Ele foi estar com a noiva para que pudesse redimir a igreja. Adão sabia que estava errado, assim simplesmente andou com Eva, está vendo? Mas teve um cordeiro que foi provido para eles, para que fossem redimidos. E estes cordeiros hoje, que dantes foram reconhecidos por Deus e que Deus chamou, tem um Redentor. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos que o Pai me deu virão a mim. Está vendo? Assim que tem um cordeiro provido desde a fundação do mundo, onde seus nomes são postos no livro da vida do cordeiro. Um cordeiro foi provido para abrir um caminho de graça para que cada um deles vire na ressurreição. Um cordeiro provido, o cordeiro de Adão. Agora note, como Adão que teve um cordeiro provido, agora, essa é a igreja hoje. Não quero dizer a igreja, sabe uma coisa? Não digo isso para ser sacrílego. E não é minha intenção que isto ofenda ninguém. Não estou aqui para fazer isso porque já expliquei. Estou aqui para ajudar. Mas o que estou procurando fazer, sabe de uma coisa? Na realidade, essas igrejas não são igrejas. Sim, quando a gente diz igreja metodista, igreja anglicana, igreja assembleia, igreja das testemunhas, não são, na realidade não são igrejas. Tem apenas uma igreja. Estas são casa de associação. Tem apenas uma igreja. Um único corpo místico. E este corpo é um corpo constituído precisamente daquelas virtudes. Está vendo? Elas são casa de associação. Não tenho nada. Tudo bem, mas eu quero provar isso a você daqui a pouco. Que são meramente casa de associação. Você pertence à casa de associação metodista, à casa de associação presbiteriana ou à casa de associação pentecostal, no que diz respeito a tal. Não é isso? Isso é, você está vendo? Casa de associação, está vendo? Não se pode, veja, igrejas são, na realidade, casa de associação onde pessoas da mesma ideia andam juntas. Mas a igreja é uma. E você não pode unir-se à igreja. Você nasce nela. E quando você nasce nela, você é membro dela. Justamente como minha família, tenho estado na família Branham por 53 anos. Nunca me pediram para unir a família. Por quê? Não tenho que me unir à família. Nasci Branham. E você nasce na igreja. Agora,
Essas outras coisas são casa da associação. Já pensou nisso? Sim, senhor. E ele diz, um dia eu estava cortando grama, estava pensando sobre, ora, a grande Santa Igreja Católica, assim a chama. Eu estava indo assim, cortando, e algo parou-me bem quieto, disse, não a chamem disso. E eu olhei em volta, continuei a cortar, e de novo me parou. Disse, não a chame disso. Disse, são uma casa de associação como as outras. É o próprio Deus a dizer isso. Elas não são igreja. Há uma igreja, está vendo? São membros de uma casa da associação. Porque você pode unir-se a uma casa da associação, mas não pode unir-se à igreja. A igreja, você nasce nela, você se torna membro dela por um novo nascimento. Então, um membro da família, um irmão ou uma irmã nela. Meu Deus, eu não sei quantos minutos tenho aí, irmãos. De 32. Ok, deixa eu procurar onde parar. Agora, deixa-me só ler para vocês no diaclota enfático aqui uma coisa. De Apocalipse 17:3 ao Apocalipse de diaclota enfático. E observe só como diz e como se compara belamente com isso. Apocalipse 16:17. Muito bem, agora vamos ler aqui só um instante. Ouçam bem, Apocalipse 17:13. Meu Deus, certamente terei que terminar, talvez continuar na quarta-feira, querendo o Senhor. Mas a verdade é essa, amados irmãos. A gente diz igreja católica, igreja, Assembleia de Deus, Assembleia Africana e essas coisas todas. E como o Espírito de Deus já acabou dizendo aqui, essas não são igrejas, são casas de associação, onde um grupo de pessoas com a mesma ideia se uniram. Vamos falar, digamos, apostolos. É simplesmente um grupo de homens inclinado a muitas mulheres que se concordaram e ali estão. Mas não quer dizer que igreja. Igreja como igreja. Igreja do Deus vivo. Fala-se precisamente daquele corpo que vinha sendo formado a partir do livro, a partir da fé, a partir da primeira era, quando Paulo começou a construir a igreja. E todos que queriam fazer parte daquela igreja, naquela era, tinham que aceitar a mensagem e entrar na fundação daquela fé. Seguiu-se a segunda era, que foi precisamente o tempo de Ireneu. Ele também recolheu os eleitos e pregou uma mensagem que fez com que os eleitos fossem parte daquela pedra que estava sendo construída a igreja. Nasceram naquela parte daquela virtude daquela era. E a igreja foi se levantando, e todos que devem ser parte desta igreja, parte integral desta igreja, precisa subir até ter essa estatura do varão completo e deixar com que o Espírito Santo desça e valganize, fazer com que essas pedras, essas virtudes possam ser nascidas em nós, para ser parte de nós, de tal modo que em qualquer situação que se levantar, quando se levanta uma determinada situação, e talvez você não tenha como deparar-se com aquela situação,
Deus, por você ter sido nascido nesta igreja, Deus já colocou uma certa virtude em você, capaz de se levantar para enfrentar aquela situação. Se alguém lhe zombar, tem alguma coisa que Deus colocou para você enfrentar aquela zombaria. Se é doença, se é o quê, seja lá o que for. Oh, irmãos, se todos nós pudéssemos chegar a este ponto em que as nossas virtudes não são naturais, mas são virtudes espirituais que podem entrar na guerra e saírem vitoriosas. Não há algo postiço que basta ser abalado, aquilo lhe deixa, mas algo que faz parte das nossas próprias vidas, algo nascido em nós. Senhor, me ajude, por favor. Tenha pena de mim. Acabei de ver aqui que no milênio somente aqueles que permitiram que as virtudes naturais pudessem serem transformadas em virtudes espirituais. Quando o Espírito Santo desce precisamente daquela caixa de Cristo e descer até a minha fé ser transformada com aquelas águas que saíam, que vinham através da graça daquele córrego. Me ajude, Senhor Deus. Eu quero ser um cristão cujas virtudes não são manufaturadas. Nós já temos o suficiente disso. Todo mundo está repleto de pessoas que tentam pôr em prática essas virtudes que nós já acabamos de falar aqui. Mas essas virtudes, às vezes, não lhes ajudam quando se deparam com as tentações, porque é algo postiço. Ir numa determinada escola onde um pastor vai ser ensinado, quando você estiver a falar em frente de pessoas, tem que falar mansamente, tem que falar desta maneira. É tentar instruir alguém em algo, atachar uma certa natureza. Vai na igreja, talvez onde você vai ser dito que você tem que ser uma boa pessoa, bondosa, essas coisas todas. É bom. Mas quando você entrar numa batalha, essas coisas acabam caindo. Mas quando elas forem magnetizadas pelo Espírito Santo, vão lhe ajudar para encarar qualquer problema que se levantar. Irmão, é este cristianismo que está a ser exigido nesses últimos dias. Não sabemos por que Deus está insistindo em tentar nos trazer essas coisas. Pode ser que talvez Ele esteja pronto para nos tomar. Pode ser que talvez Ele esteja a esperar de alguém que possa se abrir na totalidade e apresentar todo o esforço que temos tentado fazer para que sejamos cristãos. Esse esforço tem que ser magnetizado pelo Espírito Santo para que se torne um esforço sobrenatural, um esforço que não falha em qualquer momento que for exigido a se levantar. Senhor, ajuda-me. Eis-me aqui de novo diante da tua face. Faça com que o meu esforço natural, que tenho feito tentando manifestar essas virtudes, permita que seja magnetizado pelo Espírito Santo para ser uma coisa viva, uma coisa que não falha. Não chegar um momento quando você é provocado, acaba a entrar na carne e se manifesta como um incrédulo, fica irado e alguém acaba a esquecer tudo, depois de um tempinho diz, aliás, eu não deveria ter ido. É como alguém que talvez durante um duelo acabou deixando cair a sua perna postiça
e depois do duelo vai procurar para apanhar e colocá-lo de volta. Nunca vai ser parte de você. Precisa-se um cristianismo que é uma parte integral das nossas vidas, que vem através do novo nascimento. Haveria alguém onde a nossa voz está a chegar neste momento que levantaria a sua mão e dizer: Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Venha magnetizar todo o esforço natural que eu tenho tentado fazer. Que possa ser um esforço sobrenatural que não falha. Ó Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez. O objetivo, Senhor, não é simplesmente cumprir um programa, mas, ó Pai, é para alcançarmos algo palpável nas nossas vidas. Sentados, ó Pai, a partir daquele momento, falando sem cessar. O objetivo não é para preencher um tempinho, mas, Senhor, é para que o Espírito Santo possa nos levar até, como acabamos de ver, que naturalmente alguém faz um esforço mental de querer, de tentar querer na tua palavra. Mas tratando-se de algo natural, quando situações se levantam e a mente humana não tem como compreender as coisas sobrenaturais, acaba falhando. A ciência acaba falhando. A temperança acaba falhando. A paciência acaba falhando. Senhor, às vezes acabamos não ter o amor fraternal que gostaríamos de ter. E às vezes sabemos como irmãos que devemos amarmos uns aos outros. Todavia, quando situações se levantam, acabamos perdendo esta virtude para entrar em ação. E vimos aqui, ó Pai, que desde que é uma coisa mental, conhecida simplesmente por termos lido, por termos sido ensinados, quando chegar o momento de aperto, essas coisas acabam não nos ajudar. É uma peleja, e talvez alguém tenha um braço, e acaba cair aquele braço, depois daquela agitação, vai apanhar e colocá-lo de volta. Senhor, estamos cansados disso. Queremos algo, Senhor, nas nossas vidas. Queremos algo, Senhor, nas nossas famílias, nos nossos jovens, nas nossas irmãs, nos nossos irmãos, nos nossos diáconos, nos nossos pastores. Algo, Senhor, que foi magnetizado pelo Espírito Santo, que se tornou parte de nós. Algo não manufaturado, mas algo sobrenatural que nunca falha. Onde podemos orar e não desquerermos, mas querer sabendo que Deus sempre, tarde ou cedo, Ele vai cumprir com a sua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pelas suas beneficências. Obrigado, Senhor, porque nos ouve e nos ajuda. Continue nos ouvindo, continue nos ajudando. Neste momento, ó Pai, que estamos a ouvir e que os números desta praga estão subindo de uma maneira assustadora. Senhor, não retire de nós o seu muro de proteção. Continue, Senhor, nos amparando com teu sangue santo, para continuarmos como o olho protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Abençoe a cada um dos seus filhos onde estão, dando-lhes o desejo do seu coração, ajudando-lhes, ó Pai, nas suas necessidades, nos seus serviços, nos seus projetos, em qualquer situação em que eles se encontram. Senhor, que essas coisas que acabamos, que estamos vendo, sejam arquivadas em nós como soldados, que quando se levantar uma situação, num determinado momento, a virtude se levanta para encarar a situação que estivermos encarando.
Ajuda-nos, ó Pai, cura aqueles que estão doentes, porque Tu prometeste que eu sou o Senhor que curo todas as vossas enfermidades. Que a partir deste momento o Teu Espírito Santo possa passar onde está o Teu povo, curando a cada um, fazendo o bem que eles almejam. Obrigado, Senhor, nos entregamos nas Tuas mãos. Neste momento que vamos descansar, descanse conosco, que a Tua paz não seja retirada de nós. Concede isso, Pai, porque Te peço, em nome do Seu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado.